Eu desligo. Beleza. Gente, boa noite, graças e paz. Vocês me ouvem bem? Tá joinha aí? Pronto. É um prazer estar com vocês. Eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por Marcos Paulo. A gente já tem aí uma jornada um pouco longa, de alguns anos, né? Conheci esse rapaz aí bem mais magrinho, antes de casar. Pois é, e a gente sempre com esse desejo, né, de ver o trabalho da mocidade, dos adolescentes, avançando, né? E para a glória de Deus, aí a gente vê que isso tem se tornado a realidade a cada dia. Então, eu quero agradecer o carinho do convite e dizer que, na verdade, a gente vai tentar aqui bater um papo, né, falar algumas coisas. Não há, eu acredito que não há ninguém que seja expert, né, em fazer discípulos, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. E uma das coisas assim, antes da gente começar a compartilhar, eu tenho alguns slides aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas antes disso, mesmo como pastor, já fazendo a obra de Deus, só aqui em Vitória da Conquista eu já tenho 12 anos, né? Trabalhando à frente da igreja, mas mesmo assim a gente vai ressignificando, né, algumas posturas, algumas convicções, e mais recentemente eu tenho tido a experiência assim de entender que o discipulado ele está para além da evangelização que a gente faz ali, a pessoa toma uma decisão, entrega a vida a Cristo, mas na verdade o trabalho que a gente faz, né? Por exemplo, eu estava me questionando bastante isso, né? Até porque a gente começou um movimento novo assim na igreja, despertando mais a igreja para essa questão do discipulado, e eu estava me questionando muito isso, porque aquela pegada evangelística eu já não tenho mais como antes, né? Ainda que eu continue evangelizando, mas acaba que o trabalho pastoral ele tem várias demandas de pastorear mesmo o corpo de Cristo, os membros desse corpo, e aí a gente acaba deixando meio que as atividades mais evangelísticas, né? A gente vai deixando com os crentes, e isso me angustiou por muito tempo, né? E ultimamente eu tenho percebido, até com algumas falas, alguns relatos de alguns irmãos, da importância desse discipulado contínuo, né? Então, algumas ações que a gente fez aqui na igreja e que hoje eu consigo ver como ações discipuladoras, né? Por exemplo, a formação de liderança. Hoje, boa parte da liderança que a gente tem hoje é fruto de uma ação discipuladora, não aquele discipulado de novos crentes, né, que a gente entende que é importantíssimo, mas essa ação discipuladora ela vai estar para além do discipulado de novos crentes, né? Essa mentalidade discipuladora. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui na igreja, foi pensar num tipo de formação que a liderança pudesse ter, para, a partir dessa formação, a gente poder compartilhar mais sobre a nossa filosofia de ministério e tal. Então, eu comecei a ver o quanto isso foi importante no crescimento espiritual dos irmãos, né? E até hoje tem irmãos que, olha que a primeira turma a gente trabalhou já tem 12 anos, né? 11 anos, na verdade, e ainda tem gente dessa época que agradece porque foi um divisor de águas, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, tirar essa ideia de que o discipulado é só para um novo crente ou para alcançar um novo discípulo, mas às vezes tem aquele jovem que está na igreja, que já tem anos na igreja, mas que nunca teve alguém ali ombro a ombro, né? Vida na vida, trabalhando com ele, e às vezes é esse trabalho que você pode fazer também e que vai render frutos maravilhosos, né? Então,
eu quero começar já trazendo isso para a gente poder quebrar um pouco essa ideia de que o discipulado é uma coisa voltada só para novos crentes, tá bom? Mas é isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ah, eu não sei quantos estão com a possibilidade de ter uma outra tela, uma segunda tela aí, mas eu queria que eu vou compartilhar aqui um link com vocês, acho que eu vou botar no chat que eu acho que facilita, né? Eu vou colocar uma pergunta aqui no chat e eu gostaria que vocês respondessem. Agora, não respondam com frase, por favor, respondam com uma palavra. Então, vai ter três campos, e aí, se você tiver três palavras, você vai colocar, né, as três palavras que vierem aí na sua mente, respondendo essa pergunta. Todo mundo vê aí o link? Vejam se vocês conseguem acessar. Aí vai ter uma pergunta, logo que vocês abrirem, né? O que é discipulado? E a partir daí vai ter três campos. Respondam com uma palavra cada campo, tá certo? Ah, pastor, mas eu pensei numa frase bem curtinha. Aí tudo bem. Se for uma frase bem curta, né? Você pode também colocar aí, tá certo? Eu vou tentar colocar na tela aqui para que a gente possa ver o que é que vocês estão compartilhando aí. Deixa eu ver se já chegou alguma coisa aqui. Cadê? Eu acho que eu cliquei no lugar errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia, que eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Deixa eu ver. Gerenciar resultado. Eu acho que está por trás aqui. Eu já trabalhei com o Meet, mas já tem, o Meet não, com o meu nome, mas já tem muito tempo, então tem hora que eu vou ficar meio perdido aqui, tá? Mas eu acho que está dando para ver, né? Na tela. É porque eu não estou conseguindo colocar em tela cheia. Deixa eu sair aqui para ver se. Tenta aí e veja os resultados. Será? Aí lá para baixo. Aqui? Será que é aqui? Não, acho que não é não. Eu acho é aqui mesmo. Agora tem uma partezinha aqui que fica em tela cheia, mas não tá. Tá aparecendo para vocês aí as palavras? Sim, tá Ah, sim. aparecendo. Sim. Aperta F11 para ver se fica F11? isso. Ficou melhor para vocês? Ficou melhor. Beleza. Então, a gente vê aí três coisas fundamentais, né, para fazer discípulos. E pelas palavras, as que mais se destacam aqui, né, provavelmente são as palavras que apareceram mais aí nas respostas de vocês. Amor, está gritando aqui, né, bem no centro. Então, uma coisa que é fundamental, o amor. E aí não é nem o amor só a pessoa que a gente quer tornar discípulo de Jesus, mas, sobretudo, o amor a Deus, né? O amor ao próprio Jesus, eu acredito que é um dos fundamentos para que a gente possa fazer discípulo. Bíblia também está aí bem destacada, né? A palavra. Então, a palavra de Deus, ela também é um fundamento. Aí a gente vê também Cristo, e aí depois a gente tem palavras que apareceram em menos proporção, em menor proporção, contudo,
são palavras importantes também, né? A gente vê aqui a questão da amizade, é uma coisa que é fundamental, amar as pessoas, fé, relacionamento, conhecimento, esse conhecimento de Cristo, esse conhecimento também das pessoas, imitar, ensinar, todas essas palavras aqui, conversão, é uma palavra também muito importante. Ser um discípulo de Cristo tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, até porque é uma noite de introdução mesmo, né? Então, eu vou focar muito mais nesse aspecto aqui, né? De ser um discípulo. Conversão também é uma palavra importante para essa noite. Mas aqui aparece disposição, né? Para você, Marcos, tem alguma palavra assim que chamou muito a sua atenção, que você considera também importante? É ali o conhecimento também se destacou um pouquinho, né? Conhecimento aqui. Isso, conhecimento. E se não tem Fundamental. conhecimento bíblico também, que tem a ver. Sim. Questão do cuidado também aparece aqui, ajudar. Ó, pelas respostas de vocês, eu vou passar rápido então em algumas coisas aqui que eu tenho planejado aqui para falar, porque ah, as palavras que vocês usaram demonstram de alguma forma uma maturidade, né, a respeito do tema. Então, a gente vê aqui que vocês foram muito mais na essência da coisa do que na questão mais prática, pragmática, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui nesse tempo aqui que a gente vai ter junto, beleza? Eu vou sair aqui, se for necessário, a gente volta aqui nessa tela, tá bom? Se mais alguém, de repente, for colocar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Rapaz, eu abri tanta tela aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui algumas, senão eu vou começar a me embolar aqui, tá? Pronto. Tá na tela para vocês aí? Assim, Ok. Beleza. Eu coloquei até o cartazinho aqui, né? Só para dizer que eu sou o mais bonito dessa galera, mas brincadeira. Mas, assim, eu quero começar com vocês com essa pergunta, né? Com essa indagação. Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Porque lá em Atos 4:20, essa expressão dos discípulos, né? De Pedro e de João, ela aparece de forma afirmativa, né? Então, a gente tem ali uma afirmação categórica, né? Eles se manifestam dizendo, olha, a gente não pode deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Mas a pergunta que eu faço nessa noite é justamente essa, né? Mas por quê? Por que que não podemos deixar de falar o que temos visto e o que nós também temos ouvido? Então, eu quero trabalhar o discipulado justamente nessa perspectiva do discipulador, né? Aquele que vai fazer discípulos, que já é um discípulo de Cristo, né? Então, eu vou tentar responder essa pergunta inicial aqui, com três questões, né? Isso aqui a gente já fez, né? Vou pular. Com três questões iniciais aqui. Primeiro, por que que nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido? Primeiro, porque é um mandamento de Jesus, né? Eu não vou aqui enfeitar, falar para a gente aqui, não, é porque é legal, é porque é bacana, é porque dá prazer você ver uma pessoa
ouvir do Evangelho, às vezes pela primeira vez, e aí você tem aquela sensação gostosa, né? Aquela sensação boa de que a pessoa está aprendendo sobre Jesus. Então, isso é importante? É. Mas só que o nosso sentimento não é o fundamento daquilo que a gente faz. Então, por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Primeiro que é um mandamento de Jesus. Ele nos ordenou a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele também nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é uma decisão obediente, né? Ou seja, eu recebi uma ordem e eu vou cumprir essa ordem. Isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque a maioria de nós não vai sentir vontade, prazer, alegria, ânimo, toda vez que a gente for, de alguma forma, tentar fazer um discípulo, né? Falar do amor de Jesus para alguém, explicar aquilo que realmente o evangelho traz para a pessoa, até porque dá trabalho. Você fazer um evangelismo de rua, você fazer um trabalho evangelístico ali, em que você tem um contato, às vezes, único com a pessoa, beleza, esse trabalho é importante, né? Tem gente que fala assim, esse negócio de distribuir folheto não dá em nada. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. Uma sementinha que caiu ali no coração da pessoa pode gerar, sim, fruto, pode gerar resultado. Porém, o discipulado, né, ainda que é importante o ministério de pregação, a proclamação, o evangelismo, mas o discipulado requer um compromisso maior, um acompanhamento da pessoa. Então, você não vai conseguir fazer isso cheio de prazer, de alegria o tempo todo, né? Vai ter dia que você vai estar cansado. Eu já tive pessoas que eu discipulei, que o único tempo que a pessoa tinha livre era entre 5:30 da manhã e 6:30 da manhã. Era esse o tempo. Então, inclusive hoje esse irmão, ele é um pastor lá em Salvador, né? E eu fiz o discipulado com ele. Eu lembro que eu chegava na casa dele, estava todo mundo dormindo ainda. Era o tempo que ele tinha. Ele falou assim: não, pastor, minha vida é muito corrida, muito trabalho, não sei o quê e tal. E aí, eu não tenho tempo. Aí eu falei: você acorda que horas? Você vai trabalhar que horas? Eu pego o serviço 7:30. Aí eu falei: você faz o quê entre 5:30 e 6:30? E aí eu tive que arranjar um tempo com ele, porque eu quis mostrar para ele que era uma prioridade, né? Ele aprender a palavra de Deus, aprender a manusear as escrituras, entender realmente onde é que ele estava colocando os pés dele, né? Então, a primeira coisa, por que não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido? Porque é um mandamento, né? Mas eu ainda vou problematizar aqui um pouco, porque o nosso maior desafio é justamente a gente poder entender que nós temos, de fato, visto, nós temos, de fato, ouvido. Então, eu não quero nem partir aqui da ideia de que haja alguém aqui, né, numa altura dessa, que não esteja vendo e ouvindo. Então, a perspectiva dos discípulos é essa. Eles pregaram, eles levantaram ali aquele homem que era paralítico, eles foram perseguidos por causa desse episódio, não necessariamente, porque o início do capítulo 4 deixa claro que eles estavam sendo perseguidos por causa da pregação da ressurreição, né? Eles começaram a dizer que quem levantou aquele paralítico foi o Cristo ressuscitado. E aí, meu irmão, isso virou um panavoeiro, como diz aqui os idosos aqui, em Vitória da Conquista, né? Então, isso virou uma confusão. Isso virou uma confusão. E aí, a palavra que veio contra eles foi: vocês, a partir de agora, não podem mais falar desse nome. Vocês agora não podem mais pregar sobre a ressurreição. E aí, eles
vão fazer essa declaração célebre, né, para nós cristãos, que é: a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque nós temos visto, nós vimos ele ressuscitado. Não foi uma coisa que alguém só nos contou, né? E também nós temos ouvido da sua palavra. Ele tem falado, ele tem nos ensinado, ele nos ensinou. Pensando em João, João lá na sua carta, ele vai dizer, olha, aquilo que nós apalpamos a respeito do verbo da vida. Então, é algo que é uma condição necessária para quem quer fazer discípulo. Primeiro, tem que ser alguém que, de fato, viu e ouviu, tem visto e tem ouvido, né? Então, nós temos visto a glória de Deus, a manifestação da glória do Senhor, e nós temos ouvido das suas verdades, da sua direção para a nossa vida, de modo que a gente não pode deixar de falar. Uma segunda questão sobre por que não podemos deixar de falar, aí tudo bem, entra uma questão aqui que é a questão do amor mesmo, né? Porque é uma motivação de amor. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Então, nosso amor ao próximo, ele é ele é decorrente do entendimento de que nós confirmamos que Deus nos amou primeiro. Então, primeiro eu fui amado e eu entendo isso, de modo que agora eu amo o meu próximo, né, como a mim mesmo. Então, nós queremos que todos conheçam o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Então, por que que eu não posso deixar de falar? Porque eu experimentei do amor de Deus. Eu experimentei desse amor. Eu estava perdido nos meus delitos e pecados e eu fui amado de maneira incondicional, de modo que agora eu não posso simplesmente deixar de falar o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido. Então, é uma é uma coisa que ferve no coração daquele que é discípulo, né? A gente quer tornar Cristo conhecido. A gente quer que outros conheçam ao nosso Salvador. E uma terceira questão que decorre aí dessa pergunta de Atos 4:20, né? Que lá não está como pergunta, tá? Eu já deixei claro isso aqui desde o início, mas eu transformei a afirmação dos apóstolos em uma pergunta. Então, a terceira coisa é porque é uma manifestação de fé. Ou seja, quando eu quero que outra pessoa conheça Cristo, eu estou manifestando minha fé. Por quê? Nós cremos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Nós cremos que o Espírito Santo nos capacita e nos orienta a testemunhar de Jesus com sabedoria e coragem. Então, se eu não proclamo, não ensino, não discipulo alguém, eu não estou manifestando a minha fé. Porque se eu acredito que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e é o único que pode dar vida, como é que eu acredito nisso e eu estou negando essa verdade para outros? Então fica um pouco incoerente, né? De modo que a gente precisa manifestar a nossa fé. Observe que João e Pedro, eles estão sob ameaça. Ó, vocês podem ir embora, vocês podem ir, eu vou liberar vocês. Agora, com uma condição, vocês não podem continuar falando de Jesus e da ressurreição. Essa é a condição. E eles sabiam, como sabiam, que desobedecer aquela ordem teria um preço. Eles pagariam, né, com a sua própria vida. E mesmo assim, eles vão indagar. E aí, nós vamos obedecer a Deus ou aos homens? Então, aí eles vão dizer, não, a gente não tem nem como obedecer os homens e desobedecer a Deus. Por quê? Porque nós temos visto e nós temos ouvido. Então, queridos, eu, nessa minha caminhada como pastor, eu tenho percebido isso de forma muito nítida, muito nítida.
As pessoas da igreja que fazem discípulos, as pessoas que mais evangelizam, as pessoas que mais comunicam a sua fé, as pessoas que mais estão preocupadas com a salvação de um vizinho, de um amigo, de um colega, de um familiar, normalmente são as pessoas que têm visto e ouvido, né? Mais da presença de Deus, da palavra de Deus. São cristãos que não são nominais. Não é uma experiência assim, a experiência da minha avó, né? Ah, eu sou dessa igreja porque minha avó era dessa igreja, minha mãe foi dessa igreja, né? Meus tios são dessa igreja. Não. Eu tive uma experiência primária, pessoal, com Jesus Cristo. Então, eu não consigo deixar de falar daquilo que eu vi. Então, por exemplo, eu era muito. Eu não era cético, eu não era um jovem cético, mas eu era extremamente questionador, principalmente das práticas que eu via da igreja. Quando eu digo eu era, quem me conhece sabe que eu não era coisa nenhuma, eu continuo sendo. Eu continuo sendo extremamente questionador, às vezes até extrapolando, né? Quem me conhece de perto sabe disso. Porque, assim, uma das coisas que eu questiono muito, e é uma coisa que é muito forte, e para me segurar é difícil às vezes, né? É a coisa da hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. A gente tem que lutar. A gente pode achar, às vezes, coisas incoerentes na nossa caminhada, a gente até acha, mas só que nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos, eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei de onde eu fui tirado. Até 19 anos, a minha vida era uma vida de terror, né? Eu só queria saber de pecar, eu só queria saber de me prostituir, eu só queria saber de balada não, de reggae mesmo. De reggae era no meio da fumaça que eu vivia, era desse jeito. Então eu sei onde eu estive e eu sei qual foi a mão poderosa que me tirou de lá, de onde eu estava. Então, e eu dizia isso antes de me converter. Eu lembro que eu falava para um jovem da Assembleia de Deus que me evangelizou muito, eu dizia para ele assim, rapaz, no dia que eu for para a igreja, pode ter certeza que não vai ser para brincar, não. Não vai ser para brincar, não. Então, eu percebo isso de forma muito nítida. Por que que nós fazemos tão poucos discípulos? Porque simplesmente nós temos, de alguma forma, negligenciado essas verdades aqui. Primeiro, eu tenho que entender, é um mandamento de Jesus? Então, o discípulo, ele obedece, mesmo que às vezes ele não entenda. Jesus falou sobre isso, né? O cara foi mandado, o servo foi mandado, ele disse que ia e não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Quem foi que fez a vontade do Senhor? O que foi? Eu nem foco na questão que ele disse que não ia. Ah, porque ele disse que não ia, que absurdo. Não, eu nem foco nisso. Eu foco na questão que ele foi. Ele foi. Ele obedeceu, né? Então, é uma ordem. Os discípulos foram ordenados por Jesus para que eles fossem e pregassem, anunciassem, fizessem discípulos. Eles ficaram enclausurados ali com medo em Jerusalém. Jesus se encarregou de mandar o melhor evangelista de todos os tempos, Herodes, espalhou, ó, vai, ou vocês vão, ou vocês vão na boa, ou vocês vão na marra mesmo, né? Então, a convicção que eu tenho é essa. Eu não consigo pensar de outra forma, né? Eu lembro que eu entreguei minha vida a Jesus no dia 13 de agosto de 2000. E eu me gloriava, né? Eu dizia assim, poxa, com uma semana eu já estava na rua, com folheto na mão, com Bíblia na mão, evangelizando e tal. Até que eu comecei a ler o Novo Testamento e eu achei uma mocinha, né? A samaritana, que não esperou uma semana. A samaritana, no mesmo dia, na lata, né? Ela recebeu aquela graça amorosa de Jesus e ela não se conteve, ela entrou na cidade, ela foi, ela anunciou, ela falou das coisas que ela viu em Jesus, né? E ela também falou das coisas que ela ouviu.
Então, eu me gloriava porque uma semana eu já estava na rua evangelizando, mas aí depois que eu vi o testemunho da samaritana, eu falei, rapaz, eu não posso nem, eu não posso nem me gloriar, porque a samaritana foi muito mais rápida, muito mais eficaz no anúncio, né? Então, é isso. Essas são as considerações que eu quero fazer, assim, inicialmente. Mas aí, ô Marcos, você vai me controlando aí, viu? Porque eu não estou nem olhando para o relógio. Aqui todo mundo é crente, né? A gente vai fazer uma vigília aí, aleluia. Posso ouvir um amém? A, Brincadeira. a vigília é no primeiro semestre, mas a gente pode emendar uma virtual agora. Não, não, eu prometo que eu não vou me alongar muito, não. Mas é isso. Aí, além dessa reflexão inicial, que obviamente a Bíblia é a nossa regra, né? Mas eu também queria trazer aqui um pouco da reflexão que, se eu tiver algum alemão aqui, algum pastor alemão, tá bom? Pode fazer a pronúncia correta aí, né? Mas Dietrich Bonhoeffer, né? Eu chamo assim, tá? Bonhoeffer, ele tem esse livro que é um clássico, né? Do discipulado, e eu queria rapidamente aqui tecer alguns comentários que ele traz assim de maneira muito clara, né? E coisas que eu já antecipei aqui. Por exemplo, nesse livro, Bonhoeffer ele vai fazer uma distinção muito clara entre graça barata e graça preciosa, né? A graça barata, para Bonhoeffer, é essa que se contenta com a fé superficial. Então, não precisa de obediência, não. Eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu sou batizado, eu faço parte da igreja, acabou, né? Bonhoeffer vai chamar isso de graça barata. Mas quando ele trata da graça preciosa nesse livro, ele já vai dizer o seguinte, ó, aqui, custa do discípulo, né? A graça preciosa é a que custa tudo ao discípulo, mas lhe dá a verdadeira liberdade em Cristo. Então, essa graça que a gente prega às vezes, ela é uma graça inexistente. Bonhoeffer vai chamar de graça barata, eu vou chamar de graça irreal. Não existe essa graça que você faz o que quer. O discípulo, ele obedece. É simples assim, né? Outra coisa que Bonhoeffer ele vai falar sobre essa necessidade do discipulado, né? Ele vai usar o Sermão do Monte como essa norma ética, né, para o discipulado. Ele vai dizer que as bem-aventuranças, que os mandamentos, que as parábolas de Jesus não são meras recomendações. E quem conhece o contexto histórico de Bonhoeffer sabe por que ele está dizendo isso. Ele está diante de um contexto em que a igreja foi capturada por um discurso ideológico, né? Inclusive, ele é vítima desse discurso ideológico, porque ele vai para campo de concentração, ele é preso, ele é, né? Até morrer, ele vai ser considerado como um mártir, né? Justamente desse período do nazismo alemão. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, não é uma questão de. A palavra de Deus não é uma questão que a gente vai negociar. E olha que Bonhoeffer ele estuda num seminário liberal, onde a escritura, os milagres não eram mitos, uma série de coisas, e ele vai dizer não, não, senhoras e senhores, paremos tudo. A palavra de Deus, ela é norma, ela é a nossa regra. Então, a gente precisa da palavra de Deus. Por quê? Muitos não fazem discípulos porque simplesmente não acreditam mais no que a Bíblia diz. Tem pessoas que acham que todo mundo vai se salvar no final, gente. Então, para que eu vou me cansar, né? Cansar minha beleza, deixar de ver minhas séries maravilhosas e sair domingo de tarde para procurar alguém que está com sede e fome de Jesus? Eu não. Por quê? Porque a palavra de Deus é colocada em xeque. Então, tem pessoas que não evangelizam, não discipulam, simplesmente porque elas não creem mais na Bíblia. Elas não veem mais sentido de que só Jesus Cristo, de fato, é o Salvador. Então, esse livro ele traz um despertamento para a gente nessa questão. A terceira coisa é que ele vai dizer, ele vai apontar a relação entre a igreja e o mundo. A igreja, ao contrário do que estava acontecendo ali na Alemanha,
ela não deve ser capturada por um discurso ideológico, mas ela é o sal da terra. Ela está na terra para fazer a diferença, para dar sabor mesmo, testemunhando o evangelho em meio à corrupção e às trevas, né? Então, a igreja deve resistir ao mal, denunciar a injustiça e sofrer com os oprimidos. Aí entra uma questão também que Bonhoeffer ele é mal compreendido às vezes, né? Eu não sou especialista nele, tá? Mas, assim, eu vejo como uma má compreensão, porque essa pauta social, ela sob medida, ela também é uma pauta bíblica. O que não pode é a gente aderir à pauta social em nome da pauta política ou baseado na pauta política, né? Mas a pauta social ela nunca deixou de ser uma pauta bíblica. E a gente precisa entender o contexto que Bonhoeffer está vivendo. As pessoas estão simplesmente sendo levadas para o matadouro, né? É nesse contexto que ele está dizendo, ó, a gente não pode simplesmente deixar de ser igreja, né? A gente pega o exemplo de Estevão. A nossa igreja está lendo esse mês o livro de Atos, né? Mês passado a gente leu o Novo Testamento todo, foi uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa, que entra dentro dessa questão aí que eu estou falando, né? Da importância do discipulado contínuo, né? Do incentivo da pessoa a ler a Escritura constantemente. E é papel nosso fazer trabalhos, né? Despertar a igreja para essas questões. Mas vamos lá, vamos seguir. Ele também vai falar da importância da comunhão cristã. Ele vai dizer, ó, o discipulado não é um caminho solitário, mas é uma jornada compartilhada com os irmãos na fé. A comunhão cristã é um dom de Deus que fortalece, consola, corrige os discípulos. É um tapa na cara de toda essa ideia de que a igreja é qualquer coisa. A igreja não é qualquer coisa. O discípulo, ele é discípulo de Cristo na vivência do corpo, né? Essa ideia de que eu posso ser discípulo sozinho não se sustenta, nem na história da igreja e nem na Bíblia, muito menos na Bíblia. Então, Bonhoeffer ele vai falar sobre isso, que o discipulado ele acontece de forma compartilhada. É vida na vida, a gente caminha junto com outros discípulos que já têm uma caminhada talvez mais avançada e que com eles nós vamos aprender muitas verdades, né? E aí eu quero só, para fechar essa parte de Bonhoeffer, trazer também algumas coisas que ele fala, né? Nesse livro. Então, primeiro, o cristianismo sem Jesus Cristo, vivo, permanece um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia. É forte isso, né? Essa ideia aqui que Bonhoeffer está dizendo é o seguinte, ó, se você quer um tipo de discipulado que Jesus Cristo é uma figura, é só uma figura. Ele não é o Senhor da sua fé, né? Então, isso é um cristianismo sem discipulado. Porque você é discípulo de quem? Se ele não é o Senhor, a gente é discípulo de quem? De ninguém. Então, eu preciso de um Senhor que é esse meu mestre, eu estou aprendendo com ele, né? E aí ele vai dizer, o cristianismo sem discipulado é um cristianismo sem Jesus Cristo. Outra coisa que ele fala também nesse livro, né? Somente porque o Filho de Deus se fez humano e por ser mediador, é que o discipulado se torna relacionamento correto com ele. Então, Jesus é esse mediador da nossa fé e o discipulado, ou seja, ser discípulo dele, é a única maneira correta de se relacionar com ele. Ah, não, eu gosto de Jesus, eu gosto das coisas que ele fala. Poxa, quando eu leio os evangelhos, tem uns negócios bacana lá, bem legal. Eu vejo até que tem coisa na sociedade, né, que parece que veio lá do evangelho. Mas assim, eu gosto do evangelho, eu não me submeto a ele. Quer dizer, é a maior fake news, né? Outra coisa, o discipulado está comprometido com o mediador. E onde quer que se fale adequadamente do discipulado, fala-se do mediador Jesus Cristo, o Filho de Deus, somente o mediador. Deus que se fez humano pode chamar discipulado. Ou seja,
onde quer que se fale discipulado, se Jesus não é o mediador desse discipulado, tá? Não é discipulado que a gente está falando. Então, quem media a nossa relação com Deus, quem é o nosso mediador, é Jesus Cristo. De modo que a gente precisa realmente aprender com ele. Muito bem. E aí, eu conversei com Marcos, né? Que eu ia aproveitar também para falar um pouco desse livro aqui, tá? O autor não é muito conhecido, não, mas eu queria compartilhar com vocês, né? Eu, um cristão, verdade, verdade ou mito, né? Eu escrevi esse livro há alguns anos atrás mas agora de um ano para cá eu decidi ampliar, né? Algumas coisas que eu coloquei, algumas informações, e também torná-lo um pouco mais didático, né? Com algumas reflexões que eu acredito que até para novos crentes, novos decididos, ele é muito válido. E aí eu quero encerrar aqui a minha participação. Eu só coloquei os textos bíblicos, eu nem coloquei nada assim especificamente do que está no livro, mas só para que vocês tenham a ideia daquilo que eu entendo do que é discipulado. Do que é ser discípulo, né? Quando eu, quando eu me converti, falaram para mim o seguinte: ó, você vai ter que ler o Novo Testamento todo, você só pode batizar depois que ler o Novo Testamento todo. Beleza. Comecei a ler o Novo Testamento, devorar, queria batizar, né? Aí depois meus discipuladores falaram assim, ó, você vai ter que ler 1 de João 7 vezes. Aí eu falei, ih, rapaz, esse pessoal é meio... Será que é alguma cabala, alguma coisa aí, algo místico, né? Não sei. Mas, assim, a leitura da primeira epístola de João me fez muito bem no início da minha fé. Por quê? Porque eu consegui capturar algumas coisas muito fundamentais, né? Então, nesse livro, eu parto da ideia seguinte: a Bíblia diz que eu devo me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, eu fiz aqui, a partir de 1 de João, 7 exames, né? 7 exames que a gente precisa fazer. Por quê, queridos? Claro que amanhã e depois de amanhã, né, os homens de Deus que vão falar depois de mim, e acredito até com muito mais propriedade, mas assim, nesse primeiro dia, eu quero que a gente saia daqui certificado, ISO 9001 ou Jesus, qualquer outra coisa que você queira, né? Certificado de que de fato nós somos discípulos. Porque, queridos, não adianta, não adianta. Eu não vou conseguir fazer discípulo se eu não for primeiro discípulo de Jesus, né? É a primeira coisa, é a pancada que a gente já recebe logo no primeiro dia, né? Mas não desista não, que pode ser que você você vai receber muito mais daquilo que você está imaginando ou pensando. Mas assim, a gente precisa entender isso. Eu sou discípulo de Jesus e eu não tenho que ter medo. Eu até falo isso no livro, né? A gente não tem que ter medo de testar a nossa fé. A nossa fé tem que ser a prova de testes, né? E aí João, ele como foi esse discípulo amado, né? Que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, ele fala algumas coisas que são chocantes. E eu vou tentar só passar, né? Eu não vou, até porque são 7 versículos que eu quero destacar aqui. Então, se eu falar aqui 5 minutos em cada um, a gente não termina hoje. Mas, assim, primeiro, o verdadeiro cristão, ele anda na luz. Então, entenda aqui esse verdadeiro cristão como discípulo. O discípulo, ele anda na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para mim é muito simples. É muito simples. O cristão, ele não pode ter pontos escuros. Não pode. Ele é perfeito? Não. Ele é a própria luz? Não. Mas ele anda na luz, né?
eu costumo usar a figura de um foragido. Vocês já observaram que um foragido, esses filmes antigos aí, né, quando o cara foge da prisão e que vem aquele helicóptero, né, com aquele farol, aquela iluminação assim bem focada e tal, forte. O foragido, ele a todo custo, né, ele tenta fazer o quê, gente? O que é que o fugitivo tenta fazer? Se esconder da luz, né? É isso? Ele tenta a qualquer custo. Então, assim, eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Como é que eu ando? Eu tento fugir da luz? Porque a primeira coisa, você já reparou? Aquele novo crente que está empolgado na igreja, está animado, não sei o quê. Aí, por algum motivo, ele escorregou, derrapou, teve uma aventura lá no mundão e tal. Aí ele deixa de ir para a igreja. Quando você encontra com ele, a primeira coisa que ele fala é o quê? Eu tô com vergonha, eu tô assim, meio abatido por algumas coisas que aconteceram. Você já sabe, foi pecado, não foi algumas coisas, né? Então, a vida fora desse discipulado vai me empurrar para longe da luz. Então, eu sou essa pessoa. Pastor, mas de vez em quando eu dou umas derrapadas aí e tal, e eu percebo na minha vida isso. E o que é que você tem que fazer? Fugir da luz? Não, não. Aí é que você precisa da luz, porque é a luz que vai te dar direção, é a luz que vai esquentar de novo o seu coração, é na comunidade, é na comunhão com os irmãos ali que a gente vai sendo trabalhado por Deus. Então, essa é uma coisa fundamental. Eu quero fazer discípulos de Jesus, mas eu quero primeiro me certificar. Sou eu mesmo um discípulo? Você vê que até Paulo tinha coragem de fazer isso. Você lembra quando Paulo disse assim, olha, se alguém lembrar onde é que está o texto bíblico aí, quando Paulo diz assim, para que havendo pregado a muitos, eu mesmo não me encontre reprovado. Olha que coragem. O cara é apóstolo de Jesus. O cara viu, sei lá, até o terceiro céu, viu coisa gloriosa, viu coisa mais gloriosa que João viu, né? Porque João viu e pode escrever. Paulo disse que o que ele viu não podia, então eu fico pensando que ele viu, mas o cara está dizendo assim, eu, eu, eu fico me avaliando, porque eu estou pregando a muitos, mas eu mesmo não quero correr o risco de estar pregando a muitos e eu mesmo ser reprovado, né? Não sei se alguém colocou aí onde é que está o versículo, porque eu já fui melhor de endereço, viu? Mas depois de 2 Covid, minha, minha reserva de memória diminuiu bastante. A segunda coisa, irmãos, que a gente precisa ter coragem também, né, para questionar a nossa própria vida como discípulo. O verdadeiro cristão, ou o discípulo, tem comunhão com seus irmãos, né? João, 1 João também, todos os textos são de 1 João. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Por que que eu já passei da morte para a vida? Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Será que João estava brincando quando ele escreveu isso? Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o amor, o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como podemos permanecer nele? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Ó, as perguntas que João faz são cabulosas, né? São cabulosas. Então, como é que e aí, talvez por isso que a gente faz tão poucos discípulos, porque a gente não segue isso aqui muitas vezes, né? Essa comunhão. Comunhão é ter tudo em comum. Tudo em comum. Então, eu tô querendo discipular alguém, mas aí eu chego lá na casa da pessoa e a pessoa não comeu naquele dia. Aí eu sento com o Novo e Vivo Caminho na mão, com a Bíblia, abro, explico a lição número 7
que eu não sei o que está escrito lá na lição número 7, e depois eu vou para casa, como se eu não tivesse visto absolutamente nada diferente, estranho. Aí, no dia seguinte, às 8 da manhã, bate na porta um espírita levando uma cesta básica para aquele novo crente. Aí depois você fica sabendo que ele está frequentando um centro espírita. E aí você diz assim, mas é um pecador miserável, não se converteu, né? E aí pronto, é assim que a gente vai, de alguma forma, empurrando. A nossa fé, ela é assim mesmo. Não, eu já fiz a minha parte. Eu dei a lição lá, eu já estava na lição 7. Ele é que não era de Deus, né? Se ele fosse de Deus, ele tinha ficado. Então, queridos, essa coisa da comunhão é fundamental no nosso cristianismo, né? Por isso que eu falei, não tem como ser discípulo fora da igreja. Fora não, porque é na comunhão que as coisas acontecem. João está dizendo aqui, ó. Nisto conhecemos o que é o amor. Como é que conhecemos o que é o amor? Que Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, né? Aí, eu costumo, viu? Isso aqui é exegese minha, tá? Quando as pessoas falam assim, dá a vida por nossos irmãos. Pastor, mas eu estou disposto. Eu gosto de Carlos. Carlos é gente boa. Carlos Melo é ele mesmo. Olha que varão abençoado. Eu gosto dele. Entendeu? E aí, eu estou disposto a dar a minha vida, que é morrer por ele, se for necessário. Ô, irmãos, Jesus não disse que é para estar disposto a morrer, até porque ele sabe que isso é muito raro ser necessário acontecer. Jesus, ele disse que a gente tem que dar a vida. Dar a vida. Eu posso chegar para minha mulher e falar assim, ó, eu estou disposto a morrer por você. A chance disso acontecer, a chance de MP precisar morrer literalmente por Sheila, né? A chance é quase zero, gente. Então, é muito cômodo eu dizer assim, eu estou disposto a morrer. Não, Jesus não disse que é para estar disposto a morrer, Jesus disse que é para estar disposto a dar vida. Então, dê a sua vida. O que é sua vida? É seu tempo, seu recurso, né? É tudo aquilo que você tem em vida, né? Não é uma possibilidade remota. Jesus não está falando disso aqui. Ainda que dar a vida pode ser também a ponto de ser necessário isso, mas isso é uma coisa remota. E Jesus não está tratando de questões remotas. Terceiro lugar, o verdadeiro cristão ou o discípulo, ele guarda os mandamentos. Lembra lá o que Bonhoeffer falou? Não tem essa de discípulo que não obedece. Isso é ilusão. Então, olha o que João diz aqui. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Aí a gente pinta João como aquele discípulo, né? Todo bonitinho, frufru, né? João desce ao cacete, irmão. Ele fala mesmo sem meias palavras. Ele está dizendo aqui, ó, se você diz que conhece Jesus, mas você faz o que você quer, você é mentiroso. A verdade não está em você. Mas eu faço o que eu quero mesmo. Eu chego na igreja a hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Quem é o pastor? O pastor está mandando. O pastor está mandando visitar? Quem? Né? Vou visitar ninguém, o pastor não manda em mim. Ou seja, tem um monte de gente assim. Eu sou discípulo. Mas de quem? De mim mesmo. Então, o nosso discipulado, ele enfraquece na medida que a gente não está observando, né? Aí João vai falar de novo aqui, ó, lá no capítulo 5. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando eu chegar no céu, depois de dar muito glória, né? Passar assim uns 1000 anos só na adoração, eu vou sentar lá no jardinzinho do céu e vou perguntar assim, João, meu irmão, me explica aí, o que é que você quis dizer que os mandamentos não são pesados? O que mesmo que você quis dizer?
Que nível foi esse? Mas uma coisa é certa, eu trato até disso no livro, né? Gente, vocês já repararam que quando nossos pais mandavam a gente fazer alguma coisa, quando a gente queria fazer, aquilo era a coisa mais tranquila de ser feita? Quando a gente que. Ah, meu pai mandou, meu avô, minha avó dizia assim: menino, vá limpar aquela laje, porque a laje lá da casa dos meus avós não era coberta, né? Não tinha cobertura. Aí chove muito em Salvador, e aí eu tinha que subir, irmãos, com rodo, com vassoura, para tirar a água da laje. Pensa numa coisa que eu fazia contrariado, entendeu? Mas quando ela dizia assim, ó, se você for tirar essa água da laje, eu vou te dar R$ 2. Ô, meu irmão, eu subia com os pés nas costas, pegava o rodo, vassoura, pegava 2 rodos assim, saía empurrando aquela água. Aquilo ali, para mim, era a coisa mais tranquila de se fazer. Então, assim, por que que João conseguiu dizer isso? Os mandamentos não são pesados. É porque quando há uma disposição de obedecer, as coisas ficam mais suaves. Ficam mais suaves, né? Então, o verdadeiro cristão, o discípulo, ele tem que guardar os mandamentos. Senão fica um contrassenso. Imagine você está discipulando alguém e você vive a vida doidado. Aí o cara vai dizer assim, misericórdia, eu sou mais crente do que esse meu discipulador. Não tem o menor sentido, né? Então, em quarto lugar, o verdadeiro cristão anda como Jesus, misericórdia. Esse aqui, eu nem sei se eu vou falar muita coisa sobre isso, porque, em quarto lugar, João está dizendo aqui, ó, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse é um dos grandes desafios do discipulado. Por quê? Eu só posso andar como ele andou se eu souber como ele andou. Está entendendo? Como é que não tem discipulado fora de Bíblia? Não tem. Como é que Jesus andou? Eu não sei. Eu não li a Bíblia, eu nunca li o Novo Testamento todo. Vocês acreditam que tem pastor que nunca leu o Novo Testamento todo? Eu estou dizendo isso porque alguém já me disse. O pastor Jacó, que é o pastor lá de Canavieiras, ele conta uma situação de um pastor que no concílio foi perguntado a ele se ele já tinha lido o Novo Testamento todo. E ele não tinha lido. Ele não tinha lido. Então, assim, como é que eu vou andar como Jesus andou se eu não sei como Jesus andou, gente? Então, eu preciso. Então, eu tenho que ser discípulo. Eu preciso ser discípulo, né? Eu preciso andar na palavra de Deus. Eu lembro que quando eu fui ordenado, o pastor Elvis disse assim: meu irmão, eu vou te dar um conselho. Não pare de ler sua Bíblia, não. Aí eu falei assim, mas rapaz, o pastor Elvis deve estar de brincadeira comigo, porque como é que um pastor para de ler a Bíblia? Ô, irmãos, ô, irmãos, eu não sei para que eu fui fazer essa pergunta, porque depois da ordenação, né, rapaz, você se envolve com uma coisa, se envolve com outra, para você ler a Bíblia, se você não for disciplinado e colocar como prioridade da sua vida, você não lê. Você não lê. E aí você começa a fazer a obra de Deus, ó, de qualquer jeito. Então a gente vê o apreço que Jesus tinha, né, enquanto homem que vivendo aqui nessa terra, pela Escritura. Então andar como Jesus andou, a gente vai aprender com ele o tempo todo, o tempo todo. Ele nos ensina. Eu estou caminhando já para o fim, Marcos. O verdadeiro cristão não ama o mundo. Leia-se, o discípulo de Jesus não ama o mundo. 1 João 2,15, João vai dizer, ó, não ame o mundo, nem o que há nele, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu faço toda uma explicação, né? O que é mundo, explico à luz da Escritura o que é mundo e tal, mas aqui o que é que a gente precisa entender? Como é que alguém é discípulo e quer fazer discípulos, porque só quer fazer discípulos quem é discípulo, né? Mas a pessoa, tudo que tem no mundo, e aí leia-se mundo aqui como um sistema que se opõe
a Deus, a sua palavra, a sua noiva, que é a igreja, né? Então, todo esse sistema que se opõe, a gente recebe de bom grado o que o mundo oferece, o que o mundo traz para a gente. Então, não tem acordo. Todas as vezes que a igreja mergulhou no mundo, na cultura mundana, ela enfraqueceu na sua missão discipuladora. Todas as vezes. Todas as vezes. Então, o mundo, esse sistema que é contrário às coisas de Deus e que ele é mediado por um espírito que normalmente a gente vai, alguns filósofos vão chamar isso de espírito da época, né? É justamente o que a gente vê. As pessoas são mais guiadas pelo que o mundo dita do que pelo que a palavra de Deus dita. Então, tem alguns comportamentos que cristãos antes não tinham e que hoje estão normalizados na prática cristã, que você percebe nitidamente. É simplesmente por causa do mundo. Eu mesmo, como pastor, eu vou ser bem sincero. Tem hora que eu digo assim, irmãos, eu não vou nem responder isso. Eu não vou nem responder isso, porque, assim, são perguntas que estão sendo feitas hoje que você percebe claramente que é porque as pessoas querem o que o mundo faz, né? E aí é claro que eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de farisaísmo, não estou falando nada disso. Mas se ofende a Escritura, é mundano, acabou. Não tem negócio, não tem, beleza? Penúltimo lugar aqui, o verdadeiro cristão pratica a justiça, né? João vai dizer isso lá, em 1 João 3, do 6 ao 10, né? Mas eu vou focar mais aqui nessas partes destacadas, né? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí lá para frente, no verso 9, ele vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado. Por que ele não pode estar no pecado? Porque ele é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Mas ele associa, a associação que João faz aqui é o seguinte: se você é discípulo, você vai viver uma vida de justiça. É interessante que Jesus fala, né, que a nossa justiça não pode exceder a dos escribas e fariseus. Hermenêutica minha também, tá? Por que exceder? Será que Jesus queria que a gente fosse 2 vezes fariseu? Não. O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: a justiça de vocês, ela não é a justiça própria. Ela não é a justiça própria. Não são vocês que produzem a justiça de vocês, que é o que os fariseus tentavam fazer. Então, vocês precisam de uma justiça que excede essa justiça própria. E aí, a justiça que excede essa justiça própria é a justiça imputada, né? Mas aqui, João, ele não está falando necessariamente dessa justiça imputada, né? Nós somos justificados, beleza. Mas que tipo de vida eu levo, né? Será que eu sou o primeiro a comprar briga? Será que eu sou o primeiro a negociar de forma fraudulenta? Porque tudo isso enfraquece o discipulado. Eu não sei se alguém aqui já ouviu alguém chegar e dizer assim: ah, eu ir naquela igreja, Deus é mais. Ali tem um crente veaco ali, veaco. Se alguém não souber o que é, depois pergunta aí, ó. É, seria um velhaco, né? Mas tudo bem. Um veaco. É o pior veaco da cidade, está ali naquela igreja. Olha como a falta de prática da justiça impede, né? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas quando Deus faz a obra, até esses daí vão. Beleza, beleza. Só que a gente também precisa cooperar, né? A gente precisa cooperar com a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo converte de maneira soberana. Eu creio tudo isso. A salvação é uma ação soberana do Espírito de Deus, convencendo o pecador. Amém.
Mas isso não anula a responsabilidade da igreja de viver na justiça. E, por último, o verdadeiro cristão ou o discípulo é amoroso. Olha o que João vai dizer. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. João é virado no raio, né? Ele fala mesmo, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Ah, não, eu sou da igreja, não sei o quê, mas negócio de amor, de amar uns aos outros, não é comigo, não. Então, meu irmão, a Bíblia está dizendo de maneira muito clara, você não conheceu a Deus. Por quê? Porque se você tivesse conhecido a Deus, você amaria, né? E aí ele vai fechar dizendo, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Beleza? Ah, pastor, mas de vez em quando não pode ter um arranca-rabo não entre irmãos? Pode. Mas você continua amando. Continua amando. Ah, mas não sei o que, não sei o que. É, meu irmão, a vida é ao vivo. Você vai ver na Bíblia. Você vai ver na Bíblia que teve discípulo. Você vai ver Paulo se estranhando, ó, tendo um desentendimento. Isso daí é da vida. Agora, o que não pode é o cara chegar assim e dizer assim: epa, eu odeio fulano. Eu odeio. Se eu ver ele de um lado, eu atravesso para o outro lado, porque aquilo ali é o Satanás, né? Ah, não existe isso. Então, queridos, essas 7 questões aqui são testes. A gente precisa ter coragem. Quando a Bíblia manda a gente se examinar, né? A gente precisa se examinar. Então, assim, eu acredito que a nossa inabilidade, ultimamente, né? Nós temos sido muito, assim, preguiçosos de fazer discípulos. E eu atribuo isso a uma coisa só. Nós não temos vivido, né, como um verdadeiro discípulo. E a gente precisa tratar disso primeiro. Tratar disso. Eu preciso tratar disso. É uma coisa que a gente fica no seminário. Eu passei 5 anos no seminário, ó, apanhando com isso. Que é a questão de você entender. Você faz o que faz, não é porque você é pastor, não é porque você é missionário, mas é porque você é um discípulo de Jesus. Eu falo para os irmãos, quando eu estou de férias, às vezes eu não viajo, né, nas férias, aí eu apareço no culto, aí os irmãos falam assim, pastor, o senhor está fazendo o que aqui? Pastor, o senhor está de férias. Eu falei, irmãos, eu continuo crente, eu continuo discípulo. Eu venho para a igreja, não é porque eu sou pastor de vocês, não. Eu venho para a igreja porque eu amo isso aqui, gente. Eu amo estar no meio dos meus irmãos. Sabe, a gente não pode perder essa capacidade. É um desafio? Porque às vezes a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com o ambiente religioso. Só que o desafio nosso dessa noite é que a gente seja de fato discípulo de Jesus, tá bom? Por último, eu botei aqui na capa, né? A qualidade da imagem não está muito boa. O autor, a foto do autor não é lá essas Coca-Cola toda, mas está aí. Se alguém tiver interesse, eu vou disponibilizar para Marcos Paulo os slides que eu usei aqui, tá bom? Se alguém quiser trocar alguma figurinha depois. E esse livro aqui, ele tem na Amazon, tá? O e-book, se alguém tiver interesse. E o livro físico já é um pouquinho mais difícil, porque o autor aqui não tem essa moral toda para estar nas livrarias, né? Mas também, se alguém quiser o livro físico, a gente dá um jeito, né, Marcos? A gente faz aí dá um jeito aí de mandar para quem precisar. Tá bom, queridos? Eu espero não ter enfadado vocês. Eu agradeço aí a oportunidade. Gente, agradecer ao pastor Alex, viu, pastor? Foi uma bênção mesmo despertar e criar nossa atenção, né, para a verdadeira vida que todo discípulo precisa ter. Vou colocar o link depois no grupo. Quem tem um grupo aqui do workshop, colocar o link do livro no Amazon.
Daqui a pouco também vou pedir, gente, só para a gente abrir as câmeras, quem puder, para a gente tirar uma foto para o registro. Mas fora isso, eu também queria, antes de encerrar, só saber se alguém tem alguma pergunta queira fazer sobre o que foi falado. A gente sempre abre esses minutinhos finais para isso. Aí quem quiser pode levantar a mão, botar no chat, fica à vontade. É, enquanto as pessoas se encorajam, eu tenho uma pergunta aqui e eu vou fazê-la agora. Na verdade, não é uma pergunta minha, tá? É uma pergunta que fizeram em relação na inscrição. Como discipular jovens da geração Z que vive na hipermodernidade? E aí? Rapaz, se eu não souber responder, eu já vi que o pastor João está aí, ele responde. Viu, João? Mas assim, irmãos, eu particularmente, olá, João está quietinho. Eu particularmente, eu tenho o seguinte pensamento sobre isso. Em todos os tempos, sempre foi difícil fazer discípulo. Sempre, sempre. Quando Paulo chegou, por exemplo, em Atenas, que eu acho que ali aquele episódio ali no Areópago reflete bem a verdade do que a gente vive hoje. Você pode ler e pensar ali da dificuldade que era falar de Jesus num contexto daquele politeísta, né? Que Jesus seria mais um propagador de deuses, né? E tal. E aí Paulo ele pega algo da cultura, né? Politeísta dos gregos e a partir dali anuncia o evangelho. Essa galera, eu vou dizer, essa geração Z, não sei o que e tal, é complicadinha, sim. Não vou dizer que a geração, mas ela tem dilemas que são muito parecidos com todas as gerações, com todas as gerações. O problema é que a gente não tem coragem, às vezes, de sentar com essa galera e fazer perguntas. Eu sou professor da educação básica e eu tenho labutado com meninos de, de, de 14, 15 anos, e assim, os dilemas deles são muito, muito, muito comuns de todas as gerações, né? Eles têm perguntas que eles querem fazer. O problema é que a nossa evangelização, ela é um desabafo. Na verdade, a gente pega a pessoa e a gente quer falar, falar, falar. A gente não faz perguntas e a gente também não deixa que aquele que a gente quer discipular faça as perguntas, entendeu? Eu tenho tido uma experiência muito boa com isso, que eu coloquei uma caixinha, né? Eu pedi para fazer uma caixinha de papelão e aí pergunte o que você quiser. E aí é justamente essa galerinha que está fazendo perguntas. E aí, quando você vê as perguntas que estão no coração deles, é muito parecida com todas as gerações. Então, eu particularmente, eu vejo que é uma galera que a gente precisa ouvir mais. Por quê? Porque a nossa geração, por exemplo, a minha geração pegou o finalzinho da ditadura militar, né? Então, a gente era escolarizado de uma forma que refletia um pouco daquele regime, obviamente. Aí eu não vou entrar no mérito se era bom ou era ruim, mas a gente estava acostumado com essa coisa mais verticalizada, né? Hoje, pode observar que até as emissoras de TV tiveram que mudar. Hoje, os programas de TV jornalísticos são participativos. Por quê? Porque eles sabem que a geração de hoje, né, é uma geração que quer ter voz, que quer se pronunciar, que quer falar. Então, eu diria, Marcos, que o discipulado de alguém nessa faixa etária precisa ser feito à luz de boas perguntas, não deixar só eles fazerem as perguntas, mas também permitir que eles façam as perguntas que estão inquietando eles, entendeu?
Os pecados, eles são os mesmos, agora alguns deles ficaram mais declarados. Então, é uma galera que quer perguntar sobre sexualidade e a gente cheio de tabu, né? A gente cheio de tabu, não tem coragem de abrir o espaço para fazer esse tipo de pergunta. Então, a gente vai empurrando com a barriga, né? Então, eu diria que é uma geração que quer ser ouvida, quer participar, né? E é desafiador, porque a igreja ela é feita num formato em que o discurso ele é monocrático, né? Num culto, o discurso ele vem da frente para todos ali que estão presentes, principalmente da voz do pastor. Então, não é tão simples você ficar deixando as pessoas fazerem pergunta. Então, isso não dá para ser feito num culto, mas pode ser feito de outra forma. Aí a gente usa a criatividade. Quem tem uma igreja mais engajada com essa coisa de mídias sociais, abre para pergunta, a caixinha de pergunta lá. Eu não sei como é que faz, não. Depois, até se alguém quiser me ensinar aí, como é que bota uma pergunta lá no Instagram, eu fico doido para botar, mas eu não sei. Então, a gente precisa conversar com essa geração, deixar que eles falem, né? Tá ótimo, então. Carlos com a palavra, depois Lucas. Ótimo. Boa noite, pastor, boa noite, pessoal, graça e paz. Pastor, eu acho que isso é muito interessante, né? Só pegando essa parte que o senhor falou, né? Tem um autor que ele escreveu e eu acho isso muito legal. Perguntas honestas merecem respostas honestas, né? E essa geração está fazendo perguntas honestas, que realmente são inquisições do coração deles, e a gente não pode tratar como de menor significância, né? Desmerecendo a dor ou a necessidade. A gente percebe isso porque, assim, é de assustar adolescentes de 13, 14, 15 anos falarem que está lidando com crise de ansiedade. Enquanto na minha fase, 13, 14, eu estava assistindo muito anime, sentado num sofá, correndo atrás de pipa, chutando toco com os meninos jogando bola. E a gente vê toda essa inquietude, né, dessa geração. Então, assim, essas perguntas devem ser respondidas por nós também, através das escrituras, né? E, assim, dentro disso, o senhor falou para nós, eu achei muito interessante, porque o senhor trouxe para nós aquilo, o que é o discipulado, né? O senhor mostrou para nós o que é o discipulado, desenhando, assim, para que a gente possa entender o discipulado na sua perspectiva bíblica, os engajamentos necessários, o compromisso em pregar em tempo ou fora de tempo. E isso mostra para nós esse significado do discipulado, né? Esse foco de entender o que ele vai significar e o poder dele. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar ao senhor é: será que a nossa geração, e digo a nossa geração enquanto aqueles que estão assim tendo o desafio de discipular agora, será que nós não deixamos a incredulidade cair no nosso coração, da gente não entender que o fato de nós pregarmos o evangelho, quem vai agir, convencer e vai usar a gente como instrumento é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, ou a gente, nessa tentação de achar os melhores argumentos, a gente quer ser apologeta, que nem o senhor falou, né? A gente quer desabafar, ao invés de perceber o agir de Deus. O que é que a nossa geração está enfrentando como desafio? Será que nós queremos só fazer uma live, sabe, uma stream, onde a gente fala o tempo todo e os outros ouvem? Ou será que a gente está querendo realmente esse contato que a vida necessita de sentar, ser exposto, expor e entender que a Bíblia e a palavra de Deus e a autoridade do Senhor é quem vai direcionar, sabe? O que que o senhor pensa sobre isso? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu até falei assim de forma bem superficial, pensando nessa questão que Bonhoeffer ele vai falar da importância de, a partir dos evangelhos, das parábolas de Jesus, né, de todo aquilo que está na Escritura, a partir disso a gente realmente desenvolver o nosso discipulado,
pessoal, né? Que ele vai chamar de discipulado radical, né? O discípulo radical, aquele que tem raiz, aquele que realmente está disposto a se firmar na Escritura. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. Até hoje eu não fui convencido de que o meu pensamento está errado. A gente fala daquilo que nós cremos. Eu criei, por isso eu falei, né? Eu acho até que foi o tema de um evento, não foi, Marcos? Lá em Jequié, se eu não me engano. Eu criei, por isso eu falei, tá? Então, a gente precisa tratar disso no nosso coração e ser honesto diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso voltar a crer mais na tua palavra, porque eu acredito que só existe uma porta, irmãos. Só existe uma porta, não tem duas, nem muito menos 20. Então, a única porta de salvação é Cristo. Outra coisa que a gente precisa também resgatar, que é essa coisa dos relacionamentos. Porque hoje, por mais que a gente diga assim, ficou mais fácil falar de Jesus, porque as mídias sociais estão aí, eu boto no meu status e não sei o quê. Mas, gente, sejamos honestos, nunca foi dessa forma. Nunca foi dessa forma. É no relacionamento diário com as pessoas que as pessoas vão ver quem é a gente. O seu status não diz quase nada sobre você. Aquilo ali é estética, entendeu? É no relacionamento, é no dia a dia que você vai ali, ó. Poxa, eu lembro que no ginásio, né? Na minha época ainda chamava assim de ginásio, lá do quinto ao oitavo ano, eu tive um colega, eu lembro do nome dele até hoje. Eu tive um colega chamado Jean. Ele não era muito de pregar. Ele não era muito de parar assim com a gente, pregar, falar, falar, falar. Ele não fazia isso. Mas assim, o cara vivia num padrão assim de maturidade e de vida que aquilo me deixava em parafuso. Aquilo me deixava em parafuso, né? E aí, algumas vezes, eu questionei ele. Falei, rapaz, por que você é assim, velho? E aí é que ele entrava, né? Com, com a palavra. Então, é essa vida na vida que as pessoas precisam, entendeu? Agora mesmo, eu me mudei, a gente se mudou para a nossa casa agora e tal, e é condomínio. Eu nunca tive vontade de morar em condomínio, mas, assim, tem sido uma experiência também positiva, né? A gente começou um baba aqui dos condôminos e tal, e eu já fui em dois, mas eu não falei nada sobre o evangelho, sobre nada. Mas os caras ficam me vendo assim, falam, rapaz, qual é mesmo desse coroa aí? Porque o pessoal já está começando a me chamar de coroa. Qual é mesmo desse coroa aí? Aí, normalmente, eu me apresento como, né, professor e tal. Eu não vou assim de vez, não, entendeu? Mas, assim, vai chegar uma hora que, naturalmente, a conversa sobre Deus, sobre Bíblia, sobre igreja, vai surgir naturalmente, sabe? Mas a gente precisa crer, aí sim, né? Quando a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para apresentar as razões da nossa fé, né? Então, a gente tem que estar pronto. E não ficar com essa conversa aí, né? Então, a famosa dessa aí, que há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, perguntaram para ela quem era Jesus para ela. Ela falou: não, Jesus é um negócio gostosinho que eu sinto aqui no meu coração. Pelo amor de Deus, a mulher teve a oportunidade de falar em rede nacional quem é Jesus. E aí, quem estava assistindo ficou com aquela palavra. Jesus é um negócio gostosinho que eu sinto aqui no meu coração. Aí o cara tá lá dentro de casa e diz: rapaz, mas eu não estou sentindo nada gostosinho aqui no meu coração, não. Eu não tô, eu não estou sentindo nada gostosinho. Então, a, a, a gente precisa, de fato, crer. A gente precisa crer. E se a gente não está crendo suficientemente, a gente tem que chegar aos pés de Jesus e pedir a Ele misericórdia. Senhor, me ajude. Eu quero crer no que eu estou lendo aqui na Tua palavra. E crer de tal forma que eu possa anunciar isso. Eu possa falar para as pessoas isso, né? Ainda que isso, numa perspectiva mais evangelística, ok. Mas é a partir desses contatos que a gente pode gerar ali um convite, uma amizade, uma conversa. A gente tem tido assim muitos resultados com isso aqui na igreja, né?
Claro assim que, você tem muita gente se convertendo? Não, não. Eu vou ser honesto com os irmãos. Eu gostaria de ver muita gente. Mas, assim, as pessoas que a gente foca e vai ali trabalhando, e vai visitando, e vai conversando, aquilo ali vai gerando, sabe, uma conversa a respeito das coisas de Deus. Quando pensar que não, a pessoa está na igreja, daqui a pouco a pessoa está pedindo um batismo. É assim que funciona, né? Agora, imagine se todos os crentes de uma igreja local decidirem fazer isso no seu dia a dia. Isso tem um efeito extraordinário, né? Isso tem um efeito extraordinário. Tá ótimo. Lucas, Pastor, boa noite. Prazer revê-lo aí novamente. Amém, querido? Tem uma pergunta, né? É uma problemática que a gente enfrenta muito como confederação, como federação, é que nós temos percebido, né, entre os jovens, é uma reclamação, né, que a falta da cultura de discipulado das igrejas locais, né? Eu, graças a Deus, aqui na minha igreja, na igreja aqui de Mococa, a gente sempre teve essa cultura. Então, eu sei o quanto foi importante, principalmente para mim, que não nasci num berço cristão, né, o quanto foi importante para fortalecer, né, a minha fé. E nós temos enfrentado vários problemas, né, assim, no nível de federação, de jovens que relatam, né, que sentem essa falta, né, de alguém acompanhando, de alguém discipulando, né? E talvez se foca bastante, né, na parte do evangelismo, né, mas acaba esquecendo um pouco do discipulado, né? Como que a gente pode tentar resolver essa situação aí? Isso. Eu considero que isso é um problema sério mesmo, porque tem pessoas que, mesmo já frequentando a igreja há muito tempo, elas precisariam dessa conversa mais chegada. E às vezes é conversa mesmo, é bate-papo, é entender como é que tá. Qual foi a última vez que alguém chegou para você e falou assim, meu irmão, Lucas, como é que tá a sua vida de oração? Você está conseguindo orar mesmo? Sabe? A gente não consegue fazer essas perguntas mais intencionais. A gente fica sempre naquela coisa, não, vamos trazer um pregador de fora para falar sobre oração, porque a galera está precisando orar. Meu irmão, então, assim, sabe, essa coisa da vida na vida é algo que realmente a igreja precisa. E não são só novos crentes. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui uma situação, aqui entre nós, aqui agora. Nós temos aqui 18 pessoas, no caso, jovens, e tem eu e o pastor João. Tem mais algum pastor que eu estou esquecendo aqui? Carlos é presbítero ainda, né, Carlos? Tá na caminhada. Marcos Paulo tá aí também, logo, logo. Mas, assim, vamos pensar assim que vocês, a partir do que vocês ouviram e a partir do que vocês estão querendo apoiar o trabalho da Comec, por exemplo, vamos pegar a Comec como um caso, um teste que a gente pode fazer. Então, beleza. Vamos orar, vamos pegar uma lista de presidentes de mocidade que a gente conhece no Brasil, que é gente que é boa, gente que está na batalha aí, mas que está precisando desse companheirismo. Beleza, o que é que a gente pode fazer para acompanhar? Pô, pastor, mas no ambiente virtual não é o mais adequado, não sei o que e tal. Meu irmão, é o que temos, é o que temos. Imagine aí se vocês colocarem como uma meta, ó, daqui a 2 meses, nós vamos dobrar o número de pessoas que estão participando desse processo. Mas a gente bota lá no grupo, pastor, eles nem respondem, não sei o quê, parece que a galera está assim meio com a cabeça virada. Meu irmão, esquece isso. Esquece negócio de grupo, entendeu? Você vai intencionalmente. Você vai começar a acompanhar a pessoa mesmo que ela não queira. Vai ser na marra, né, Marcos? Começa, a pessoa vai começar a ver o interesse.
Poxa, o irmão Lucas, de novo, o cara mandou mensagem para mim de novo, eu já estou até com vergonha de não responder, eu vou responder, né? E aí você vai tentando construir, porque o discipulado é uma construção. Eu amo meus discipuladores até hoje. Até hoje eu tenho assim um amor, sabe? Que é inexplicável. Quando eu vejo eles em Salvador, meu amigo, parece que eu fico assim, parecendo um menino abestalhado, como diz, né? Vou lá, abraço e fico assim, meu coração bate forte. Por quê? Porque foram as pessoas que investiram na minha vida. Eles investiram em mim. Eu estava lá todo arrebentado, eu e Geisa, a gente recém-chegado na igreja, com a vida toda, sabe, aquela vida louca mesmo. E aí agora a gente vai se ajustar no evangelho, vai entender o evangelho, entendeu? E foram eles que fizeram diferença na minha vida, sabe? Então, assim, eu acredito que é possível. É possível. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que me procuram e eu consigo de fazer um certo acompanhamento, mesmo que a distância não seja o ideal. Mas, assim, eu estou pensando numa perspectiva de Comec, tá? Não estou nem pensando aqui na sua igreja local, que já é outra parada, né? Já é outra coisa. Mas, assim, na Comec, o que é que você pode fazer? Poxa, eu vou eleger um cara que eu sei, o menino que está fazendo um bom trabalho. Ah, o cara é lá de Recife, eu não sei de onde, não importa. Cola nele. E você vai ser, né? Sabe, sabe aquela coisa de Barnabé com Paulo, né? Foi fundamental, foi fundamental. Se Barnabé não cola ali em Paulo, ele poderia meio que se perder. Então ele precisava de alguém que ia dar para ele o fio da meada. Como é que tá, Paulo, a situação? Eu sou bom de ler, você também é, mas eu também agora eu entendi quem é Jesus. Então vamos lá, eu vou te explicar quem é Jesus, o que é a igreja. Por quê, meu irmão? Paulo Ah, não, foi tudo por revelação. Veio assim, ó. Jesus abriu um portal e todo dia Jesus dava para ele. Não, não é assim. Ele aprendeu, né? Então, eu acredito que a gente precisa ser mais assim intencional, né? A gente precisa ser mais intencional nas nossas proposições e fazer perguntas sérias que a pessoa vai ficar até constrangida. Poxa, Marcos, você está fazendo as perguntas assim muito, mas pergunte. O Marcos está conversando com um jovem, ele sabe que o cara é promissor, mas o cara está todo com a cabeça toda atrapalhada. Pergunte para ele, meu amigo, como é que você está? Como é que está a sua vida sexual? Você está fazendo sexo com a namorada? Ah, misericórdia, varão. Não, que não, não, misericórdia não, porque você é homem, eu também sou, e eu sei muito bem como é essas coisas. A menina, a mesma coisa. A gente aqui fica com essas firulas. Ah, não, misericórdia, não vou perguntar isso não, que a irmã vai ficar toda... Não, como é que está a sua vida? Porque às vezes a pessoa está ali gritando, precisando de alguém para desabafar, para conversar. E é a partir dali. Então, o discipulado, volto a dizer, eu comecei assim, estou terminando assim. O discipulado não é só para novo crente. Não é. Tem líder de mocidade aí que está precisando, que está gritando por socorro. Está gritando por socorro. E quem é que vai estender a mão? Entendeu? Quem é que vai estender? Então, é a gente que vai estender, né? Inclusive, se tiver alguém que, pastor, não, eu não confio, eu não consigo me abrir, meu irmão, procure alguém, procure alguém. Eu estou à disposição, tem o pastor João aí também, que é bênção de Deus, procurem uns aos outros, mas a gente precisa disso, precisa. Quebrar essa ideia, né? Não, fulano já está pronto, pastor, já batizou, é ele que não quer nada mesmo, não. Oh, meu Deus do céu. Não tem nada a ver. Às vezes o cara batizou na empolgação. Depois que ele batizou, ele começou a tomar umas bordoadas. Parece que o capeta fez a mesma coisa que fez com Jesus, levou para o deserto, né? Porque Jesus foi levado pelo Espírito, né? Mas tem gente que é levado pelo demônio também, né? E a pessoa está passando uma prova e não tem um filho de Deus que chegue e diga assim, meu irmão, eu vou caminhar com você. Eu vou caminhar com você. Eu quero orar com você. Ó, todo dia, 6 da manhã, eu vou fazer uma chamada de vídeo. E se você estiver dormindo, seu pecador, eu vou insistir na ligação, mas você vai orar. Ah, mas não estou conseguindo orar. Vai orar. Entendeu?
Eu estou dizendo isso, tem uma missionária aqui na igreja, sabe como é que ela faz? Ela pega a pessoa nova crente, a pessoa não sabe orar, aí ela começa assim, você vai repetir comigo, Senhor Jesus, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você diz assim, poxa, não é assim não, é assim. O que tem de gente na igreja hoje que ora, é até intercessor, porque aprendeu com essa irmã, a orar, simplesmente. Ah, mas eu não sei orar, não. Você vai repetir comigo as palavras, Senhor Jesus. E a pessoa vai ali orando, orando. Quando pensar que não, daqui a pouco ela solta a língua ó, e está diante de Deus orando. Porque se a gente, vamos ser honestos, um discípulo de Jesus que não ora, ele sobrevive? A gente sabe que não sobrevive. Mas tem um bocado de gente assim. Estou à frente da mocidade da minha igreja. Qual foi a última vez que você orou, seu pecador? Misericórdia, eu nem lembro. Foi até uma pergunta boa você me fazer. Eu vou até orar hoje. Entendeu? Pastor João levantou a mão, depois baixou. Ele queria falar alguma coisa. Eu vou deixar o pastor João pro final, para ele já hora encerrando com a gente, tá bom, pastor? Eu queria Tá passar a bom. palavra rapidinho para Carol. Carol falou que quer comentar. Pode falar, Carol. Oi, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Pastor, muito bom e resumiu muito bem, assim, tudo que foi falado aqui, né? Resumiu muito bem um dos tópicos essenciais do trabalho com adolescente, né? Que é ajudar o adolescente a compreender a sua identidade mediante a Bíblia, né? Então, quem é esse verdadeiro cristão, né? Quem é esse verdadeiro discípulo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar e refletir, né, nesse trabalho, né, com os adolescentes, porque é uma fase da vida em que a gente é muito atacado, né, por diversas coisas e nos últimos tempos cada vez mais, né, por ideologias e tudo mais e essas coisas que tentam tirar de nós a nossa identidade, né? Seja pelas questões que envolvem sexualidade, né, a questão do feminismo também, que né, bate muito na tecla, né, para mim que sou mulher, então, tipo assim, uma questão que é uma luta mesmo, né, e a gente entende, né, a importância desse trabalho, né, de ajudar esse jovem, esse adolescente a compreender, né, que nós vamos passar por dificuldades, né? Nós vamos ter os nossos afetos muitas vezes confusos e misturados, mas que isso não define quem nós somos, né? Quem define quem nós somos é Deus, é a palavra, né? Então, eu acho que isso é essencial, né? Principalmente quando se dão essas perguntas sinceras, né? Que querem respostas sinceras, né? Esses jovens que questionam mesmo e que não se não querem mais simplesmente ouvir mas você não vai participar disso, por que não? Sabe? Mas por que não, né? Sempre esse questionamento. Então, né, eu só quis acrescentar, assim, porque é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, né? Tenho discutido com alguns amigos sobre isso, né, que também trabalham com adolescentes, né? É um tópico muito importante, principalmente que o adolescente, o jovem, ele entenda a sua identidade, né? E isso, né, a gente vai conseguindo melhorar muita coisa já, né? Já é meio caminho andado para a gente conseguir aprofundar muita coisa, né, com eles, né? E é isso mesmo. Obrigada. Tá Eu que ótimo. agradeço, Carol. Muito boa a sua fala. E é por aí mesmo, é por aí. Eu repito o que eu já disse. A gente precisa ouvir mais. A gente precisa ouvir mais. Claro que no ambiente de um culto público isso é quase impossível, né? Mas a gente tem outros momentos. Aí a gente faz o quê? A gente junta a galera na igreja para fazer culto. Ótimo, nada contra. O culto é fundamental, tá? Mas, pô, o cara já vai no culto na quarta, na sexta, no domingo, aí você bota ele para ir sábado, vamos fazer o culto. E o cara tá ali gritando, poxa, velho, eu tô com a dificuldade, eu tô com um problema lá em casa, tem meninas, às vezes, dentro da igreja, sendo abusada. E aí? Mas a gente não para ouvir, a gente não ouve. Aí depois ela cresce com revolta contra a igreja porque ela acha que é culpa da igreja. E às vezes ela não está nem sendo abusada por alguém da igreja. Entendeu?
A ela está sendo abusada por uma pessoa que não tem nada a ver. Só que ela não se sente à vontade, né? Poxa, eu vou perguntar quem? Vou perguntar quem? Deixa eu botar lá, bota uma caixinha de pergunta, sei lá, faz alguma coisa, mas o que não pode é a gente ficar simplesmente. Vocês já repararam como é que Jesus fez com a samaritana? Jesus não começa dizendo o reino de Deus, não sei o quê, tal, tal, né? Não, Jesus começa fazendo uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez? Qual foi? Alguém lembra? Cadê o seu? Cadê o seu marido? Uma pergunta do dia a dia. Uma pergunta do dia. A pergunta que Jesus fez quebrou, desmontou a mulher toda. Entendeu? Então é isso. Aquela mulher se tornou uma discípula em tempo recorde. Por quê? Porque talvez era o que estava gritando na alma dela, ela não aguentava mais aquilo ali, entendeu? E aí alguém fez a pergunta-chave. Aí é claro, isso não vem de graça. Isso é resultado de oração, de quebrantamento, de vida com Deus. Então, como é que eu vou discernir que tem um adolescente que está se cortando na igreja? Porque eu sou professor, gente, e eu estou vendo um monte de adolescentes se cortando. E aí? Ah, hoje eu tive dois alunos, cabelinho assim mais, né? Igual o de Renan, assim e tal. Aí botaram, eles estão botando assim, ó, ficando lá, ó, botando um negócio assim e tal. Ele tá numa crise, meu irmão. Ele tá numa crise ali. Mas ninguém tem coragem de chegar e falar assim, ô meu querido, por que que você tá? O que que tá acontecendo com você? Posso te ajudar? Eu canso de fazer isso, eu estou dando aula de geografia, não tem nada a ver. Aí eu chego, olho no olho da menina assim, digo assim, como é que você tá? Por que que você tá triste hoje? Aí o olho enche de lágrimas, assim, você vê a pontinha da lágrima assim, ó. Por que que você tá triste hoje? Ah, professor, nada não, não sei o quê. É um negócio lá em casa, sempre é assim. É um negócio lá em casa, entendeu? Só que ali, às vezes, você não consegue render a conversa, né? Mas é isso, a gente tem que pedir a Deus que nos guie, né? De forma intencional nessas conversas, né? Tá ótimo. Ficou já finalizando, gente. Agradecer, pastor. Foi muito bom acho que para todo mundo. É, como eu falei, a gente vai colocar lá no grupo o link do livro. Eu acho que fico feliz também em ver aqui várias lideranças de jovens, quer de igrejas locais, quer de federações. É uma resposta em relação ao tema, né, que percebe-se que é o desejo de se investir mais nisso. E queremos, de fato, sair desses dias de uma forma desafiados. Acho que essa é a palavra. A mudar a nossa agenda, a encaixar o propósito de cumprir essa missão. Então, acho que não deixar para amanhã, hoje mesmo a gente já encerrar, orar aqui, pedir a Deus direção, onde é que estão os Pedros, né, os Joões, os discípulos que ele tem colocado próximos a nós e estão só aguardando o nosso convite para serem discipulados. Eu queria passar a palavra para o pastor João, e aí logo depois da fala do pastor João, pedir para ele orar pela gente, e aí a gente abre a nossa câmera, tá? Para tirar uma foto aí que puder, que não estiver dormindo, para registro. Tá Ô, bom? Marcos, Sim. Pastor João, só me permita dizer que eu não vou garantir para os irmãos que eu vou conseguir participar por conta de umas questões aqui da igreja. Hoje mesmo eu tive que abrir mão de uma situação que eu precisava estar presente, mas eu vou fazer de tudo. Vou fazer de tudo, nem que seja para pegar um pouquinho, porque eu estou muito interessado também em continuar aprendendo. A gente começou um movimento novo aqui na Igreja de Discipulado e tem sido uma bênção, né? A missionária Sandra está encabeçando aí, eu só tento não atrapalhar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem?
Muito bom aí a palavra do pastor Alexandre. Eu assino embaixo, de olho fechado, o que ele falou, desde o começo ao fim. Entendo isso também, que discipulado é obediência a Jesus, né? E ele é fruto de relacionamentos intencionais. E aí eu gostei muito dessa palavra, quando diz que a gente tem que conversar, tem que ouvir. E, e a colheita está do nosso lado, é o nosso ciclo de amizade. O que o pastor falou, olhar no olho, ver como é que está o olho da pessoa, se está alegre, se está triste, se está preocupado, se está com alguma tensão, fazer pergunta, orar com essa pessoa. E a gente vai assim respondendo. Então, eu gostei muito desde o começo ao fim. Então, que Deus abençoe. Minha oração, meus amados, que vocês possam entender a importância do discipulado. Eu falo assim, vou falar um testemunho muito rápido. No começo, eu peguei para discipular uma família na igreja, e o rapaz, ele era alcoólatra, o pai, né, da família. E todo domingo nós tínhamos marcados, lá 3 horas da tarde. Eu ia para o serviço dominical, ia para casa, almoçava, quando dava 3 horas, ia para casa dele. Todo santo domingo. A ponto eles falam assim, o que esse homem viu na gente, que todo domingo ele está aqui. Aí eu falava, é o amor de Cristo em mim que me faz amar vocês. Hoje, a glória de Deus, esse rapaz ficou liberto, é o melhor diácono que eu tenho na minha igreja, e os filhos estão firmes na igreja. Está vendo discipulado? Intencional. Relacionamento intencional. Então vocês têm que ficar atentos à necessidade dos amigos, dos colegas, do ciclo de amizade de vocês para trabalhar. Tá bom? Que Deus abençoe aí a cada um. Deus te abençoe, pastor Alexandre. Amém, querido. Bom, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Queremos te agradecer pela instrumentalidade do pastor Alexandre nesta noite, junto com esses jovens, ó Pai, que aqui ouviram esse workshop, mas que não fique só aqui na teoria, Senhor, mas que cada um deles possa ser despertado pelo teu Espírito, de maneira que eles possam começar a buscar um relacionamento intencional, um ciclo de amizade, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, e começar a discipular as pessoas para que eles possam colher os frutos para o teu reino, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor já nos mandou a fazer a tua obra, o Senhor nos mandou fazer discípulos, e agora cabe a nós obedecermos, ser despertados, acordados, de maneira que nós possamos, então, seguir adiante daquilo que o Senhor mandou que a gente fizesse. E que quando nós assim fizermos, ó Pai, que o Senhor permita que cada um de nós possamos escolher o fruto, não para a nossa glória, mas para o louvor do teu nome, Senhor. Porque nós temos que obedecer a tua palavra e saber que o Senhor que vai dar o fruto. É o teu Espírito que vai convencer, que vai trazer a pessoa ao quebrantamento, a entender a necessidade de ser pecador, de ser vida transformada. Muitas vezes, para dentro da igreja, já temos pessoas batizadas, também precisando ser discipuladas, lideranças precisando ser discipuladas. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, desperte. E obrigado por essa oportunidade que vamos ter nesses 3 dias, nesse workshop sobre discipulado. Abençoa cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Ótimo. Gente, eu vou dar 5 segundos aí para tempão aí para a gente abrir a câmera, ajeitar o cabelo, tirar o óculos, tirar o fone, fazer o que for aí, porque a gente. Eu não posso, Marco Paulo, eu estou em Atibaia, no curso de Pregue a Palavra, estou no alojamento cheio de pastores, já apagaram a luz. Eu estou aqui nessa escuridão. Tá, tá ótimo, pastor. Mas fico feliz mais uma vez. Lá no grupo, gente, a gente vai colocar um, um formuláriozinho bem curto. A gente chama de testemunho do workshop. Aí vocês dedicam aí nem 5 minutos, vocês respondem tudo. É só para a gente ter um feedback aí do que foi nossa primeira noite e as outras noites, tá bom? Vamos lá em 3, Giovana, Karine, 3, 2, 1. Pronto, gente. Valeu, viu? Abraço aí, até amanhã. Valeu, Até amanhã, gente. bom Pode descanso. divulgar Prazer também estar com ainda. vocês. Quem não fez inscrição pode divulgar, que amanhã entra também e vai embora. Valeu. Valeu, João. Um abraço. Valeu. Valeu, Alexandre, um abração.
Tchauzinho.